Olá, caro aluno, como vai? Sou o professor Alexandre Vuotto Nievas e estou feliz em trazer informações, conteúdos relevantes para você. Sou formado em Ciências Contábeis pela PUC Minas, com pós-graduações em Auditoria, em EAD e mestrado em Educação. Nessa videoaula, iremos aprender o que é contabilidade e como ela é utilizada nos negócios para a tomada de decisão. Daremos uma ênfase nos principais conteúdos necessários da parte teórica e mostraremos como eles se integram no conteúdo prático. Também explicaremos os principais relatórios, balanço e DRE e sua aplicação visando as decisões que você poderá tomar de modo informado. Em instantes começa a nossa videoaula. Espero você por lá. Seja bem-vindo, até breve! Iremos ver um breve apanhado de como a contabilidade se desenvolveu através dos tempos, seus principais conceitos e aplicações exemplificadas. A contabilidade é uma ciência social aplicada com uma história muito antiga. Segundo historiadores da área contábil, professores Hélio de Paula Leite, Lopes de Sá e outros, ela quase se confunde com a história da humanidade. Encontram-se variados apontamentos de civilizações remotas, ou seja, na Idade Antiga, com indícios da utilização de técnicas contábeis, terminologias e conceitos. Existem evidências que os assírios, persas, gregos, romanos, chineses já utilizavam sistemas de registros contábeis. Devido às características da época, obviamente, não eram sistemas tão sofisticados como os atuais. Entretanto, à medida que ocorria a evolução econômica dos povos, esse cenário se transformou. Em destaque, na Idade Média, no século XV, em Veneza, pouco tempo após a invenção da imprensa, a publicação de uma obra de matemática, geometria, razão e proporção do frade franciscano Luca Pacioli, ele descreveu num dos seus capítulos sobre um método praticado por mercadores de como se dava o controle de suas transações. Esse método foi chamado de partidas dobradas, ao qual cada registro contábil deveria compor-se de 2 lançamentos, um de origem, crédito, e de aplicação, destino, débito. Ainda vamos falar mais sobre esse assunto nas nossas próximas videoaulas, ok? Devido à complexidade dos meios de trocas, intercâmbio, a forma de efetuar os registros também deveria ser assim. A contabilidade acompanhou a evolução histórica mundial e teve que adaptar-se aos novos tempos. Com isso, a contabilidade foi ganhando consistência, inicialmente atendendo os donos dos negócios, aos governos e à igreja, com o objetivo de arrecadar impostos, bem como na separação entre gestão e propriedade, chegando até as finalidades gerenciais conhecidas atualmente. Vale lembrar que a contabilidade não é só para atender o fisco, sua amplitude é bem maior, como veremos nas nossas videoaulas. Agora vamos definir o que é a contabilidade. Ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Esses conceitos vamos ver mais adiante. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, ou seja, a contabilidade só existe porque tem um patrimônio objeto de estudo. Finalidades e objetivos da contabilidade: prover aos gestores informações úteis para a tomada de decisão com fins ao controle e planejamento. A contabilidade apresenta como funções a administrativa, que é controlar o patrimônio, e a econômica, que nas empresas consiste em apurar o rédito, ou seja, o resultado econômico, o lucro ou prejuízo. Aspectos patrimoniais são as maneiras especificadas do patrimônio conforme a sua natureza, tipos e valores. Temos a seguir o aspecto qualitativo, que são elementos que compõem o patrimônio. Exemplos: bens, direitos e obrigações. O aspecto quantitativo, identificação em valores monetários. Exemplos: eu tenho uma conta caixa com montante de R$10.000. Eu tenho a conta bancos com montante de R$50.000. Então esse aspecto quantitativo são os valores econômicos que essa conta abriga. Campo de aplicação são as haciendas, ou seja, o patrimônio e sua gestão, quem o administra. Exemplos: as empresas comerciais, as industriais, as bancárias, as hospitalares,
as agropecuárias, as de seguro, as entidades públicas, etc. Agora vamos ver as técnicas contábeis, que são os métodos para o registro dos fatos administrativos. Lembrando que fatos administrativos nós veremos mais adiante. Como técnicas contábeis, nós temos a escrituração, as demonstrações contábeis ou financeiras, a auditoria, a análise de balanços, a análise dos demonstrativos contábeis e a perícia contábil. Vamos ver cada uma delas explicadas. Escrituração é onde registramos todas as mutações, ou seja, variações que ocorrem no patrimônio de uma entidade, feito por meio de lançamentos em livros contábeis, diário, razão, conta correntes, etc. Escriturados em conformidade com as legislações em vigor. Proporciona a evidenciação da riqueza patrimonial de uma entidade. A outra técnica são as demonstrações contábeis e financeiras. Representam os relatórios conforme a escrituração e as regras em vigor. Exemplos: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, demonstração do fluxo de caixa, DFC, demonstração do valor adicionado, DVA, demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. A próxima técnica é a auditoria. É a checagem da exatidão dos dados contidos nas demonstrações contábeis, de modo a verificar se elas representam a situação patrimonial em determinado período de modo fidedigno, por meio de um parecer, opinião. Análise das demonstrações contábeis. É a técnica na qual, através de uma análise profunda e detalhada de uma entidade, são utilizados meios em transformar as informações gerais da empresa em dados úteis voltados ao processo decisório. Deste modo, pode-se padronizar os relatórios e calcular indicadores de desempenhos, os chamados índices. A próxima técnica é a perícia contábil. É uma técnica contábil que tem o propósito de certificar, por meio de um exame, vistoria, arbitragem, opinião, questões predominantemente técnicas de contabilidade. Tem seu início por meio de um litígio judicial, onde é solicitado a figura do perito contador. Nossa primeira videoaula termina aqui. Te aguardo em breve com a segunda videoaula. Até lá!